Olá a todos, sejam todos bem-vindos na nossa live novamente. Estamos aqui no interior do Templo Luz do Caminho. Lembrando a todos que aqueles que ainda não se inscreveram no nosso canal do YouTube, façam para que daí vocês possam ser avisados dos nossos encontros, das nossas próximas lives. Quero também dizer para vocês que também é postado alguns textos no nosso Facebook, Templo de Umbanda Luz do Caminho. E lá vocês também podem deixar algumas perguntas que vocês queiram ou até sugestões de assuntos a serem abordados. Bem, hoje nós vamos voltar ao tema dos elementares, dando complementação à live anterior. Eu havia falado no nosso encontro anterior que os elementares, eles são espíritos que estageiam nos sítios vibratórios, no reino mineral, vegetal e animal e depois pré-hominal. Por que isso? Porque esses espíritos não têm um corpo astral e precisam, passando por esses reinos, aurir os elementos que formarão a constituição desse novo corpo astral para depois terem a sua primeira encarnação no ciclo evolutivo kármico referente ao planeta Terra. Então chegamos à conclusão que todos nós já fomos em algum momento espíritos elementares. E hoje eu vou abordar, que eu falei na última live, que isso ocorre a sua primeira encarnação como espírito elementar no planeta Terra, quando esses elementares seguem a via evolutiva e se tornam elementares superiores, ou seja, habitam daí sítios vibratórios superiores, no qual vão finalizar, concluir o seu corpo astral para poderem ter acesso à via evolutiva na sua primeira encarnação. Mas isso não ocorre com todos os elementares, infelizmente. Alguns se desviam da sua rota através do seu livre-arbítrio. E é hoje o que nós vamos colocar nesse sentido, o que ocorre com esses elementares que não seguem a via superior e que são daí sim denominados elementares inferiores. Então, e hoje nós vamos ter um bate-papo, porque chegou para nós muitas perguntas, né? E nós vamos então, no decorrer dessa live, fazermos essas respostas a essas perguntas aí. Nós temos aí uma primeira pergunta aí? Sim. Nesse sentido, surgiu a primeira pergunta, que é: como ocorre o desvirtuamento dos elementares? Bem, esses elementares, eles são, na sua primeira fase, principalmente no reino mineral e vegetal, e quando chegam no reino animal, é que pode ocorrer esse desvirtuamento. E ele ocorre pelo seguinte: através do seu livre-arbítrio, porque já estão quase que com o seu corpo astral já praticamente quase definido, eles, através do seu livre-arbítrio, eles podem ser atraídos por outras energias mais densas, grosseiras. Porque todos esses elementares têm que aurir todos os componentes que vão formar o futuro corpo físico, que é a cópia do corpo astral. É por isso que eles formam o seu corpo astral. E nisso, na fase do reino animal, nós vamos ver os instintos, e dentro dos instintos nós vamos ver o quê? Todos os axés que são pertinentes a esses instintos. Então nós temos aqui o sangue, que é primordial, os elementos que constituem o sangue, e também o elemento que vai dar a criação e a procriação da própria espécie, ou seja, os elementos aquosos, que são os líquidos, e dentro deles o esperma. Então esses elementares, eles podem, e como eles estão sedentos por sentir, por experimentar, veja bem, não há maldade nisso, não há uma má intenção nisso, mas é a vivência de estarem. E quando eles são atraídos
para elementos mais densos, ou seja, sangue e esperma, eles correm sério risco de se desviarem através dessas oferendas. Por isso o perigo de nós irmos nas matas, de muitas pessoas irem nas matas e oferecerem sangue para esses, porque eles vão se viciar nesses elementos grosseiros, densos. E isso vai trazer um grande transtorno para eles, porque eles vão ficar viciados em vibrações mais pesadas e não vão conseguir estagiar em sítios vibratórios mais superiores. São desvirtuados, então, na sua finalidade. E por isso, o grande comprometimento kármico que isso tem. Certo. Sobre os elementares ainda, como eles podem ser utilizados para fins magísticos? Os elementares, para fins magísticos, eles são evocados nos sítios vibratórios superiores para aurir a nossa aura de vitalidade, de pureza, né? E nos trazendo bem-estar e saúde. No sentido contrário, também nos elementares que foram desvirtuados do seu caminho e que estão viciados em elementos mais grosseiros como sangue, esperma, esses elementares são perigosíssimos e nós temos que ter cuidado ao preceptuarmos para eles. Eu sei que nenhum umbandista vai preceptuar, mas tem muita gente que usa elementos, né, com o sacrifício de animais, com sangue, e esses elementares eles vão ficar viciados e dementados, com a sua mente completamente perturbada, e aí eles são presas fáceis dos magos negros, que vão usar eles para contundir desafetos, para contundir através da magia negra todos aqueles que se servem desse comércio. Então nós vamos ver que isso é muito perigoso, muito sério, e que nós devemos ter o máximo cuidado. Então, outra coisa que eu quero deixar colocada é que como eles não chegaram a estagiar nos sítios superiores da natureza, que são uma mata, uma cachoeira, ou seja, foram desvirtuados antes, eles têm a sua forma também anômala, ou seja, completamente delimitada, confusa, difusa suas formas, né? Não tem um corpo astral formado. Então nós vamos ver que muita gente chama ou vê esses gnomos e duendes com um olho só, com uma cabeça maior, né? Isso tudo são elementares inferiores e que se desviaram da sua jornada. São irmãos que precisam do auxílio para voltarem à linha reta de ação. Então, cada vez que esses elementares são usados para fins inferiores e egóicos, nós estamos acarretando um karma muito grande na nossa vida. Poderia falar um pouco mais sobre os perigos de invocar esses elementares inferiores? São vários os perigos, porque esses elementares, eles como não habitam mais a natureza, eles vão procurar o quê? Quais os habitat deles? Os habitat onde é que tem sangue, e onde é que tem esperma, ou seja, casa de prostituições, abatedouros, encruzilhadas de ruas, onde é que tem sacrifícios de animais, ou até em alguns sítios sagrados, infelizmente em matas, e às vezes até no mar se encontram animais. Então, é um perigo enorme nós evocarmos para a nossa aura esses elementares, porque eles são usados para contunder pessoas, e eles servem justamente para desequilibrar, desarmonizar todos aqueles que os evocam. E karmicamente isso tem um peso enorme para aqueles que assim o fazem, porque a lei de retorno ela se faz presente em todos os segmentos
ou seja, aquilo que tu semeia, tu vai escolher. E eles são perigosíssimos. Eles também lidam daí com larvas. O que são larvas? São praticamente clichês astrais em formas de baratas, de besouros, né, que se agregam à aura das pessoas para prejudicá-las. Isso tudo é oriundo desses elementares. Então, quando se evoca eles para contundir alguém, o retorno kármico é muito grande. E isso vai ficar também na aura daqueles que se evocam, também se usam disso, né? Então, por isso o perigo de estarmos na manutenção desses próprios espíritos que estão completamente desvirtuados da sua rota de evolução. Poderia citar um exemplo kármico da má manipulação desses elementares inferiores? Esses elementares inferiores, por exemplo, vamos citar um exemplo clássico, né? Quando alguém em determinada época, porque magia é tão velha quanto a criação do planeta, não é uma coisa de agora. Por exemplo, quando alguém, para fins magísticos, quer, por exemplo, afetivamente, amorosamente, quer destruir um lar ou um casamento porque tem uma paixão por alguém, seja ele masculino ou feminino. E daí vai usar desses elementares para que justamente ocorra essa cisão e que possa ser beneficiado com isso. Ou seja, um exemplo clássico, alguém do sexo feminino se apaixona por uma pessoa do sexo masculino, mas essa pessoa do sexo masculino ela é comprometida, né, é casada, vive bem e tudo. E a pessoa naquela paixão dela, ela vai procurar o quê? Vai procurar alguém, algum mago, alguma pessoa que possa trazer, né, aquele indivíduo que é o objetivo da sua paixão, mesmo que para isso tem que destruir um lar ou tal. E vai usar o quê? Vai usar justamente esses elementares inferiores, que vão fazer esse trabalho junto com aqueles que os evocam. O que vai ocorrer com isso? Esses elementares, eles estão sempre sedentos de sangue e de esperma. E em algum momento, eles vão entrar na linha justa e vão precisar se renovar, vão precisar ter a experiência na carne para se reconstruir na sua linha reta de evolução. Então, eles cairão em determinado momento no ciclo reencarnatório. E caindo no ciclo reencarnatório, aonde é que eles vão cair? Passado muito tempo depois, com graça, vejam bem, eles vão reencarnar completamente com as suas mentes atormentadas, com o seu emocional desequilibrado, e eles vão ser o quê? Muitas vezes aqueles que roubam, que assassinam, que estupram, né? Enfim, cometem tudo que é tipo de crime associado ao quê? Ao sangue e à afetividade desequilibrada, né? Então, ao sexo desregrado. Por quê? Porque eles precisam saciar e eles estarão daí na sua senda evolutiva, dando os seus primeiros passos para a volta a serem de novo, né, no caminho da justiça kármica. E eles vão chamar para si quem? Aquela pessoa que anteriormente, lá no passado, fez o trabalho para acolher, para desmanchar, para ter o objetivo da sua paixão junto contigo. Muitas vezes esses elementares terão como companhia essa pessoa que contratou elas, ou seja, essa mulher, por assim dizer, vamos dizer, pode ser homem também, não estou sendo preconceituosamente, tanto faz um como o outro, é só um exemplo, vai ser uma mãe, ou então o sujeito vai ser um pai também desse elementar, e todas aquelas outras pessoas também se usaram muito disso,
muitas vezes serão as primeiras vítimas desse primeiro elementar reencarnado, porque serão estupradas, ou seja, ele atrai karmicamente para sua roda, karmicamente, todos aqueles que usaram dele e manipularam ele, ou seja, é a lei kármica voltando novamente. Então vocês vejam bem que isso é muito, muito, muito profundo e não fica nada sem resposta perante a justiça. Então, e ele vai precisar o quê? De muito carinho, de muita atenção para ter novamente o acesso à sua evolução, porque na casa do Pai, né, não há nenhuma ovelha perdida. Então todos terão a chance de se reerguerem novamente, mas à custa ainda de muita lágrima, de muita dor e de muito sofrimento. Então atente àqueles que usam esses elementares, que em algum momento vão atrair eles para a sua aura kármica, independente de qual tempo e como, mesmo tendo depois numa encarnação futura, eles estarão junto com eles para propiciar o reajuste kármico de tudo isso. Mas isso significa que todas as pessoas que sofrem estupros ou crimes violentos necessariamente manipularam elementares inferiores anteriormente? Ótima pergunta para esclarecer também esse item. Não, nem todos, não confere justamente isso. Mas isso também, vejam bem, é um efeito colateral das atitudes de uma mente completamente transtornada e desvirtuada lá atrás. Ou seja, são consequências kármicas que também todos aqueles envolvidos nessa situação vão ter que refazer. Ou seja, não necessariamente todos aqueles que sofrem esse tipo de violência é que usaram dos elementares. Não, são pessoas que muitas vezes nem não tem nada a ver com esse momento, mas que, vejam bem, são ainda vítimas dessa violência, no sentido também de aquele elementar que tem as suas primeiras reencarnações, de ele com a sua mente desarmônica, com a sua afetividade desequilibrada, ele cometer atos até em pessoas que poderão não estar na sua rota de colisão. Por isso que a Umbanda sempre diz que karma e destino são coisas diferentes. Por quê? Porque muitas vezes até nem está no karma dessas pessoas sofrerem essa violência, porque não tem nenhuma injunção kármica para isso, mas muitas vezes um momento, o destino daquela pessoa, até a própria suas atitudes, coloca numa situação indevida nesse sentido. E o destino pode ser modificado. E por isso que todas as pessoas que vêm num terreiro, elas podem modificar o seu destino, ou seja, pode ter a proteção de um eventual caso. Porque muitas vezes esse elementar, ao fazer isso com uma suposta vítima futura, ela não tem nada a ver karmicamente com isso. Mas todos aqueles envolvidos na degeneração desse elementar pagarão por esse ato também. Assim como eles, em algum ato, lá atrás, desvirtuaram famílias que não tinham a ver, filhos daquela família que desestruturaram aquele lar, que não tinham nada a ver também com aquela paixão desregada daquele homem ou daquela mulher que queria justamente aquele objetivo do seu amor, né? Então nós vamos ver que a lei kármica ajusta tudo isso muito bem, mas com certeza nem toda pessoa que é estuprada ou é vítima de estupro tem algum registro kármico com esse elementar que tem a sua primeira encarnação. Você poderia dar um exemplo de preceito realizado dentro do Templo Luz do Caminho? Saravá, dentro do Luz do Caminho, nós temos vários preceitos onde são evocados tanto os elementais, através dos pontos riscados, como os elementares também. Eu quero colocar para vocês
que mais fácil de dar um exemplo é que futuramente, quando voltarem à normalidade, né, as nossas giras, nós, seguindo a orientação e com a autorização dos mentores do terreiro, nós poderíamos exemplificar com um preceito interno no terreiro como isso ocorre, de que maneira ocorre, né, fazendo uma pequena abordagem sobre isso e mostrando daí como isso ocorre, não no sentido de ensinar ou fazer, mas simplesmente de demonstrar porque uma oferenda, um preceito, ela obedece várias características, né, para que isso ocorra a atração dos elementares, né? Tem que ser um preceito harmônico, que impacte visualmente também, e o sentimento também, e aí entra também os odores, que são os perfumes, as flores, de como isso tudo é ordenado, as frutas, as velas. Então, mas eu deixo isso para o exemplo prático, daí na vivência do terreiro, e quando voltar à normalidade, vamos disponibilizar isso de uma forma que venha satisfazer. Perfeito. Por último, quais as diferenças entre elemental e elementares? Bem, aqui agora é uma pergunta também que eu quero deixar bem claro para vocês, que o elemental, ele é, por assim dizer, finito, e o elementar é eterno. O que eu quero dizer com isso? Já que um é finito e o outro é eterno, um não tem vida própria. Ou seja, os elementais, a grande diferença do elementar é que ele não tem vida própria. Ele é formado, como o próprio nome diz, de elementos da mente, elemental. E como ele não tem vida própria, ele depende que alguém abasteça ele energeticamente, de energia. E como ele é formado, esse elemental, então? Por exemplo, quando se risca determinados pontos, se agrega um determinado sinal ou um conjunto de sinais, esse conjunto de sinais formam determinadas formas geométricas que aglutinam a energia astral. E essa energia astral, como ela é sutil, ela plasma essas formas, e essas formas é que vão dar o substrato, o conteúdo para a formação de elementais. Então nós vamos ver que o mago, o magista ou as entidades incorporadas, quando riscam um ponto e determinados sinais, eles fazem que usam dessa energia etérica, e como ela é fácil de compor, de plasmar formas, é formado então esses elementais justamente para isso. Mas vejam bem, a partir do momento que passa esse período, ou seja, termina o trabalho, a evocação, e que não há mais necessidade, essa energia se desfaz e volta ao seu campo neutro novamente. E daí o que acontece? Se torna uma energia, são os campos de força chamados, os verdadeiros tátuas, né? Os campos energéticos, e eles seguem justamente o seu decurso natural, se desfazendo as formas aquelas. Mas esses elementais, eles são invocados também pelos próprios magos negros, ou seja, eles formam o que? Formas, né? E essas formas são o que? Nutridas com os pensamentos dos magos negros, ou seja, ganham daí vida, mas eles não têm vida própria, porque eles dependem da produção de energia, do campo mental de quem os está evocando. E esses elementais, então,
eles muitas vezes depois eles são abandonados depois e passam a ser, por assim dizer, cascões, ou seja, é um corpo sem vida, né? Oco, né? E é muito comum, com um pouco de uma evidência mais profunda, né, de tu vislumbrar isso no campo etérico próximo, né, da crosta terrestre. Então, vocês imaginam, são como roupas, vamos supor assim, roupas espaciais, né, de astronautas, né, que estão que estão no universo bailando, né? Então, no campo astral da órbita terrestre, então tem muito desses cascões, e esses cascões permanecem, eles com formas completamente anômalas e até assustam as pessoas, os médiums videntes menos experientes, né? Por quê? Porque com o passar do tempo, não tendo mais energia que os promove, que os mantém, eles vão se desfigurando até se desmanchar completamente. Então, muitas vezes, eles têm depois até formas horrendas nisso, né? E que podem até assustar um vidente menos experimentado nesse sentido. Então, esses elementais são completamente diferentes, então, dos elementares, né? E por isso que é errado, e eu aqui respeito outras correntes, que quando as pessoas vão de outras correntes espirituais, vão aos sítios vibratórios, às matas, vão dizer, não, agora nós vamos evocar, né, vamos chamar os elementais, né, para isso, para aquilo. Não estão chamando, estarão chamando daí os elementares que têm vida e que são imortais. Elemental não tem vida e, portanto, é finito. Então, essa é a diferença básica de um e de outro, justamente é isso. Perfeito, essa foi a última pergunta. Então, eu espero que tenha esclarecido esses ângulos todos dessa questão, e é uma questão também de abrangência muito grande. Então, claro que vão ficar muitas dúvidas, e todos aqueles que tiverem dúvidas podem acessar o Facebook do Templo Luz do Caminho, podem enviar as suas perguntas ou as próprias perguntas no próprio YouTube, lá no canal do Templo Luz do Caminho, que nós poderemos fazer também uma resenha de todas as perguntas e dúvidas e fazer uma live respondendo a todas elas dentro disso. E também, se for o caso, postarei também no Facebook também um texto sobre isso, mais explicativo, mais específico, que venha também sanar dúvidas a respeito disso. Muito obrigado, Saravá, fiquem todos na luz dos orixás, luz do caminho e paz no coração.